Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, ou carta de Tiago, como você possa preferir assim chamar. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do verso 7, mas segure que antes de nós lermos, antes de começar aqui, eu quero fazer uma oração e também trazer uma introdução do que a gente vai conversar a respeito sobre hoje. Coloque a mão no seu coração aí comigo, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai, que é grande e que o Senhor é grande em misericórdia e que o Senhor, Pai, é tardio em se irar. Espírito Santo, nessa noite nós entregamos o nosso coração a você. Que você possa, Pai, entrar no nosso coração, que o nosso coração possa estar aberto para que o Espírito Santo nessa noite venha entrar e venha fazer em nós morada, que ele venha trazer, Pai, o consolo na alma, porque nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence da verdade, é ele que nos faz lembrar as palavras do nosso Mestre, que nos disse que não nos deixaria sozinhos até a consumação dos séculos. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espírito Santo, nos guia hoje por essa palavra, que não seja o pregador, mas que seja sempre você, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, irmãos, eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra que tem como tema paciência nos sofrimentos. Diga assim comigo, paciência nos sofrimentos. Isso é o que nós tanto precisamos nesse tempo. E sabe, antes de eu começar a ler o capítulo e o versículo que eu pedi para que você abrisse, eu quero falar um pouco sobre a carta de Tiago e a epístola de Tiago. A minha recomendação para que essa semana você possa estar meditando na carta de Tiago. Sabe, não é simplesmente ler a carta de Tiago, mas é meditar aquilo que está escrito nesse livro. Quando você medita na palavra de Deus, é diferente de quando você simplesmente faz uma leitura. Ou seja, simplesmente você lê. Não, você não vai ler, você vai meditar, você vai estudar, você vai procurar enxergar aquilo que talvez você não estava enxergando quando você leu antes ou quando você lia normalmente. A palavra de Deus nos diz para meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. E isso é muito importante. Então eu peço para que você possa essa semana estar meditando na epístola de Tiago. E, irmãos, marque lá, faça um estudo, leia, esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Deus, ele quer tratar do seu coração. Tiago, ou o livro de Tiago, que aqui é o irmão do nosso Senhor Jesus, ele, na sua carta, aborda questões práticas e problemas frequentemente enfrentados por muitos cristãos. Quais são? Impaciência, incapacidade de fazer o que se sabe que é correto, favorecer uns e não outros, apatia e egoísmo. Diga assim comigo: impaciência, incapacidade, favorecer uns e não outros, apatia e egoísmo. Sabe, a carta de Tiago vai tratar sobre esses assuntos que frequentemente os cristãos estão sempre se deparando contra, estão sempre se deparando na sua frente. E sabe,
Tiago apresenta sábios conselhos e soluções agradáveis a Deus, culminando na confissão de pecados e na oração pelo auxílio de Deus, que é o Pai das luzes, como o próprio Tiago vai mencionar, que concede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, irmãos, antes de eu começar a falar sobre o que Tiago vai dizer aqui a respeito da paciência e do sofrimento, eu gostaria de citar algumas frases de alguns cristãos, alguns homens e mulheres de Deus que passaram na história da igreja e falaram um pouco sobre sofrimento. O que é sofrimento? Se você tiver alguém do seu lado, pergunte a essa pessoa aí, o que é sofrimento? Sabe, cada um vai dar uma definição de sofrimento. Cada um vai falar um pouco o que acha, o que sente a respeito, ou até mesmo aquilo que já passou. Alguns vão dizer que sofrimento é um luto. Outros vão dizer que sofrimento é algo muito ruim. Outros vão dizer que sofrimento é uma prova. Outros vão dizer que o sofrimento é algo que vem para o nosso bem. Cada um vai interpretar o sofrimento de uma forma distinta e individual. Mas eu gostaria de citar aqui 3 pessoas que, em simples abordagens, em simples explicações, definem para nós o que é sofrimento. O primeiro homem que eu quero citar aqui é Lutero, e ele diz assim: Deus não prova para que possamos temê-lo e odiá-lo, como um tirano ou um ditador, mas sim a fim de poder exercitar e despertar fé e amor em nós. Amém? Deus, ele não nos prova para que a gente possa ter medo dele ou odiá-lo. É isso que Lutero vai dizer. Mas para gerar em nós fé, para gerar em nós amor. Aí ele continua dizendo assim: Satanás, porém, tenta para o mal, a fim de levar você para longe de Deus e fazer você desconfiar e blasfemar contra ele. Esse é o propósito do diabo no sofrimento. O sofrimento vai gerar em você amor, fé, vai gerar em você perseverança. Uma outra pessoa, uma escritora, uma mulher de Deus, chamada Elisabeth Elliot, em seu livro chamado O Sofrimento Nunca é em Vão, ela descreve o sofrimento com as seguintes palavras: sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar aquilo que você não tem. Vou repetir mais uma vez. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. E ainda mais, a cruz, como diz a autora, a cruz, o sofrimento, que aqui a cruz seria o sofrimento, ele é o portão de entrada da alegria. Diga assim para a pessoa do seu lado aí: a cruz é o portão de entrada para a alegria. Exatamente. E aí você pode pensar comigo assim: acaso houve ou haverá algum sofrimento maior que a cruz? O coronavírus é maior que a cruz? O câncer é maior que a cruz? Um sofrimento de um luto é maior que a dor e o sofrimento da cruz? Não. Mas foi lá que o Senhor levou sobre ele todas essas enfermidades. Sabe, o coronavírus, Deus levou sobre si naquela cruz. Antes mesmo do coronavírus existir, ele já tinha levado essa enfermidade naquela cruz. Então, o que você precisa fazer? O que eu e você precisamos fazer? Estarmos firmes na nossa rocha. Estarmos firmes em Cristo Jesus. E para encerrar, um outro autor chamado Malcolm, ele diz assim: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível. Pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Veja para que o sofrimento existe. O sofrimento existe para nos colocar no lugar. O sofrimento vem para nos fazer pensar em quem realmente nós somos. Ei, para pensar, você é humano.
para pensar que você é carne e osso. Você não é um herói. Você não é um super-homem, uma Mulher Maravilha que está com a capa, que não sente nenhuma dor. Nada disso. Você é homem. Mas o meu herói, o nosso maior herói, chamado Jesus Cristo, também era homem. E sentiu as mesmas dores que você sente. E estava à mercê dos mesmos problemas, dos mesmos sofrimentos que eu e você temos. Então o que é que nós precisamos ter? E é o que eu vou começar a falar agora. Paciência. Diga assim comigo, paciência. Diga assim, eu preciso ter paciência. Leia comigo Tiago capítulo 5, a partir do verso 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Veja que maravilhosas palavras, irmãos. Algo incrível. E sabe o que Tiago vem falar a respeito da paciência? E é importante eu e você entender que Tiago começa falando sobre o texto em questão, e que ele diz assim: olha, vocês precisam ser pacientes, tendo em vista a vinda do nosso Senhor, tendo em vista que o nosso Senhor, ele está voltando. E ele dá um exemplo, e o exemplo que ele dá é do lavrador, que o lavrador, ele espera, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele dá um dos melhores exemplos que a gente pode ter aqui, de um agricultor, de um lavrador da terra, que espera tempos, que espera meses, até anos, para receber a sua devida colheita. E sabe, irmãos, a palavra pacientes aí, que Tiago menciona no seu original, expressa algo muito mais poderoso. Não é simplesmente uma simples paciência. Não é quando você está irado e você diz assim: Senhor, me dá paciência para aguentar a situação, para aguentar a tribulação. Não é simplesmente quando a gente diz assim: eu preciso de paciência para aguentar fulano. Eu preciso de paciência para aguentar ciclano. Não é essa paciência que ele está falando. Não é sobre esse tipo de paciência que o autor da carta está mencionando. Sabe o que ele vai dizer? Que a paciência aqui tem a ver com um ser de um espírito paciencioso, ou seja, aquele que não perde o ânimo. É alguém que não perde o ânimo. Está sempre alegre, independente da circunstância. Porque essa paciência aqui, irmãos, não é uma simples paciência. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, ele vai utilizar quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, e que ele diz que uma das qualidades do fruto do Espírito é a longanimidade. E a longanimidade ali é esse tipo de paciência. É uma paciência que você não perde o ânimo, que você não fica abatido, que mesmo triste, mas você não fica abatido. Sabe? E é isso que nós precisamos entender. E, sabe, essa paciência tem a ver com uma perseverança fora do comum, que consegue suportar bravamente infortúnios e aborrecimento, ofensas e injúrias. Uma pessoa moderada e equilibrada.
Sabe, Tiago está dizendo assim: sejam pacientes, aguardem firme no Senhor, porque o Senhor está voltando. A paciência é um lugar de tranquilidade. A paciência é um lugar de firmarmos a nossa estaca, firmarmos aonde nós estamos fixos. Aonde você está firme? Quem é a sua base? Quem é a sua rocha? Quem é o seu ânimo? O seu ânimo é no coronavírus passar? Sabe, você não tem medo do coronavírus. O medo do cristão, o medo do mundo, não é de pegar coronavírus. Assim como também não é o medo de contrair alguma outra doença. Sabe qual é o problema? O medo, na verdade, não é da doença, mas é da morte. Você tem medo de pegar a doença porque você acha que vai morrer. E por isso que você começa a ter pânico, começa a gerar em você uma histeria, começa a gerar em você uma preocupação, uma ansiedade. Não é por causa da doença, mas é por causa da morte. Precisa parar um pouco para entender o que Deus está fazendo. A gente precisa parar um pouco para tentar ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, ser paciente nesse tempo é entender que, sabe, para o mundo, se você conversar com qualquer pessoa lá fora, qualquer ímpio, ele vai dizer assim: a única coisa que não tem solução é para morte. É a única coisa que ele vai dizer que não tem solução. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele confirmou naquela cruz, aqui ó, ele ali venceu o último inimigo, a morte. Então nós como cristãos, nós não precisamos temer mais a morte, porque nós sabemos para onde nós iremos, sabemos para onde nós vamos, sabe? A morte é o último inimigo a ser vencido, e ele venceu a morte. Como está escrito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, irmãos, você precisa entender qual realmente é o seu medo. Você está com medo do coronavírus ou você está com medo da morte? Se você é um cristão verdadeiro, você não pode ter medo. Você não deve ter medo, irmãos. E você precisa entender isso. Porém, irmãos, escute, essa paciência é algo que somente o Espírito Santo pode produzir no crente. Diga assim: essa paciência, somente o Espírito Santo pode produzir no crente, em mim. Sabe, como eu falei, é a mesma palavra que Tiago utiliza, que Paulo utiliza para longanimidade. Essa palavra que está lá, perdão, eu tinha falado que era Gálatas 6, mas é Gálatas 5, 22, que você pode estar vendo depois. Paulo vai usar a mesma, Tiago vai usar a mesma palavra que Paulo está usando lá. Então escute, uma paciência gerada pelo Espírito, capaz de perseverar o crente para o grande e terrível dia do Senhor. Sabe, irmãos, ontem eu ouvi uma pregação, na verdade uma série de pregações, foram 12 horas ligado no Descend Online, o evento do Descend que foi nos estádios. Ontem foi 12 horas numa live, ligado na TV, ligado na internet, no YouTube, durante 12 horas, e vários homens de Deus, várias mulheres de Deus deram uma palavra. E ontem um homem de Deus, ele disse algo muito interessante a respeito dos últimos dias que nós estamos vivendo. Nós não estamos simplesmente vivendo o último dia. Nós estamos no último minuto, do último segundo, do último dia. Nós estamos vivendo o último minuto, do último segundo, se brincar, do último milésimo, do último dia. Esses são os dias do fim. Esses são os dias que levam para o fim. Mas você não pode ficar pensando simplesmente que, chegou agora o tempo do fim. Não. Vai lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, Pedro diz assim que hoje se cumpre a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então os últimos dias começou aonde? Há 2000 anos atrás. Os últimos dias não começam agora, não. Os últimos dias começou desde Pedro, sabe? Os crentes
na época de Pedro, na época de Paulo, achavam que Jesus ia voltar ali. E quantos outros não acharam que Jesus ia voltar naquele tempo? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós acharam que Jesus iria voltar no seu tempo. Mas sabe, ele ainda continua firme, ele continua nos informando que ele está voltando. Então escute, ele cita, Tiago aqui vai citar o exemplo do lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O melhor exemplo. Agora, vou mostrar para vocês porque que Tiago vai dar o exemplo do lavrador. As etapas que um lavrador precisa para esperar o fruto são. Veja quais são as etapas. Lavrar a terra, ele começa lavrando a terra. Depois ele vai semear. Depois ele vai esperar a chuva. Ou ele vai regar. Ou ele espera a chuva ou ele rega. Depois ele vai esperar com que a semente morra, para que ela possa o quê? Germinar. Depois ele vai começar a cuidar da lavoura, ele vai começar a organizar, porque ela vai começar a crescer. Depois ele vai esperar pelo fruto, porque quando o fruto começa a dar, quando o fruto começa a aparecer, tem que esperar o fruto amadurecer, porque se eu tirar o fruto enquanto ele está verde, não presta para nada. Seria como se toda a plantação fosse em vão e, por último, ele colhe o seu fruto. Veja quantas etapas o lavrador espera para receber o seu fruto. Demora muito tempo, demora meses, até anos, para ele conseguir colher o seu devido fruto. Mas ele depende também, não só dele, mas de Deus. Sabe, irmãos, quem sabe esse tempo seja o tempo em que a árvore já deu fruto, só que o fruto está verde e você quer desistir, irmão. Você quer se entregar e você quer dizer, não, agora eu vou me entregar, agora eu vou desistir. Irmão, só falta só um pouquinho para esse fruto amadurecer. Escute, o processo até chegar ao momento da colheita é enorme e podemos chegar lá, mas é necessário se manter paciente. Quando a árvore começa a dar seus sinais no tempo, é que ela está se preparando para a chegada do fruto. E quando o fruto chega, ele ainda precisa amadurecer, como eu falei. Ou seja, tenha paciência. Diga assim, diga seu nome. Diga Tiago, ou diga seu nome aí. Diga assim, tenha paciência. Deixe de ser cabeça dura. Não seja ansioso. O Senhor cuidará de todas as coisas para a minha vida. Glória a Deus. Se você puder, dê um glória a Deus aí na sua casa. Se você puder, agradeça a Ele. Ele está mudando a sua vida. Tiago está dizendo que a vinda do Senhor está próxima. Os sinais estão acontecendo. Não é hora de desistir, desanimar ou de se entregar. É hora de nós redobrarmos o ânimo, porque Ele está chegando, irmãos. Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A perseverança é gerada em cada um de nós a partir da dificuldade, ou seja, a tribulação, a provação ou a tentação. Quando ela vem para provar um caráter, sendo que ela não é enviada por Deus, mas ela é permitida por Deus. Quando a dificuldade aparece, devemos entender que a oportunidade de crescer chega. A maturidade está chamando. É hora de provar o seu caráter. Amém, irmãos? É hora de provarmos. Deus está provando o nosso caráter. Através de toda essa situação, Deus está provando o meu e o seu caráter. Deus está provando o nosso coração. Talvez você esteja perguntando, pô, Jesus, mas por que o Senhor ainda não acabou com esse vírus? Por que o Senhor ainda não terminou tudo isso? Porque ainda não chegou o tempo, querido. Ainda não chegou o tempo. Sabe, confia no Senhor.
Tranquiliza o teu coração no Senhor, sabe? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai se encher do Espírito Santo. Sabe por que muitos de nós, eu digo de nós porque eu me incluo no meio, sabe por que muitos de nós, quando nós estamos agora, nesse tempo, acompanhando uma live, você está em casa aí, sabe por que você não consegue se concentrar da mesma forma como você está aqui na igreja? Sabe por quê? Porque a sua casa não está preparada. Porque você não preparou o ambiente. Porque você não desligou as notificações do WhatsApp. Porque você não fechou talvez uma porta. Porque você não está se concentrando direito. Aí você fica se perguntando, poxa, saudades na hora da igreja, porque eu sentia o Espírito Santo lá. Ei, o Espírito Santo é onisciente, cara. Você pode sentir ele aí agora. Basta que você simplesmente esqueça tudo que está ao seu redor. Mas sabe por que você está assim? Sabe por que você não está sentindo isso? Sabe por que você não sente aquele fogo queimar no seu coração quando você estava aqui na igreja? Porque a sua casa não é uma igreja. Porque a sua casa, ela não se tornou a igreja. Porque você não tinha o costume de se reunir em família. O que está se cumprindo hoje é o que está lá em Malaquias capítulo 4, que diz assim: nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está convertendo o coração das famílias. Ele está nos voltando ao coração do Pai, ao coração da paternidade, ao coração da família. Sabe, como nós iremos ganhar o mundo se não ganharmos a nossa família? Presta atenção, ele está pedindo para você ganhar a sua família. Ele está pedindo só para você ganhar a sua família. Sabe, talvez você estava aí, poxa, Jesus acabou com a minha missão. Saudade do tempo de evangelismo. Saudade quando a gente se juntava com a igreja para evangelizar, para pregar o evangelho. Saudade da célula. Ei, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão está precisando agora de você evangelizar ele. A hora é agora de você ganhar ele, meu querido. A hora é agora. Não perca tempo, sabe? Você sempre ficou assim, meu Deus, minha família vai para o inferno, não quero que minha família vá para o inferno. Me dá uma chance, Senhor, para que eles possam me ouvir. Tá aí, toma. Tá aí a chance. Chegou a hora. A hora é agora, se junta com a sua casa, a sua família e chama para uma mensagem. Diz assim, vamos todo mundo agora, eu vou pregar uma mensagem de salvação para vocês. Ora pelos enfermos, se sua família, se tem alguém aí com você, no final a gente vai fazer isso. Se tem alguém aí na sua casa que está com enfermidade ou até mesmo você vai fazer uma oração agora no final comigo. E sabe, não espere somente eu fazer uma oração ou somente o pastor fazer uma oração, mas faça também aí na sua casa, sabe, com a sua família. Se você orar, o Senhor diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, procure meditar essa semana no livro de Tiago. Tiago vai dizer assim, seja paciente, porque o Senhor está vindo. E no final, como nós lemos, Tiago dá dois exemplos. O primeiro exemplo que Tiago dá é de sermos pacientes como os profetas foram. Como assim? Os profetas, a maioria deles nunca viram o cumprimento da profecia e da promessa que eles pregaram. Mas eles confiavam que o Senhor ia fazer. Eles confiavam que o Senhor ia fazer. Sabe? Não vem com aquela historinha, não vem com uma historinha que muitos dizem aí assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não é isso. Você não vai morrer enquanto uma promessa se cumpre. Na verdade, você só morre quando o propósito de Deus na sua vida se encerra. Não é quando uma promessa se cumpre. Porque você vai ler lá em Hebreus capítulo 11 que todos morreram sem ver a promessa. Abraão morreu sem ver a terra prometida. Sabe, muitos ali morreram sem enxergar aquilo que Deus tinha prometido a ele. Deus disse a Abraão e disse, eu te darei, tua descendência será numerosa como a areia da praia e como as estrelas do céu. Abraão viu isso, irmão? Não, mas o que foi que aconteceu? Abraão só morreu quando o propósito e a missão dele tinha acabado. Escuta, se o coronavírus
te pegar e Deus o livre, lhe levar, foi porque o teu propósito acabou. Foi porque a tua missão na terra acabou. Mas se a tua missão e a minha missão e o meu propósito não acabou, irmão, me perdoe, mas não tem coronavírus que me pare. Não tem coronavírus que possa te parar, irmão. Não tem coronavírus que possa nos parar. Não tem coronavírus que possa parar a gente. Se você tiver que ir, é porque ele quis. Ele quis. Você vai. Ele quis, por quê? Porque chegou um momento de você ir. O propósito acabou, a sua missão acabou. Mas eu sei que Deus sabe também que você precisa ganhar a sua família para Jesus. Que você precisa ganhar o seu parente para Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos para Jesus. Você precisa ganhá-los. E você precisa estar pronto. Sabe, antes do ide, vem o vinde. Antes do ide por todo mundo, tem vinde. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Antes de você ir pregar o evangelho, estou com sede, pastor. Eu tenho que pregar o evangelho. Segura a bola. Vai para o secreto. Vai para o secreto, sabe por quê? Porque quando liberar, quando as portas se abrir, irmão, a gente vai testemunhar a maior colheita de almas da história. A gente vai testemunhar, irmãos, a maior colheita da história. Mas sabe, agora, irmãos, é o tempo de afiar a foice e a enxada. Agora é o tempo de afiar a foice, de ir para o secreto, de ir para a fornalha, de ir lá para a fornalha e tome bigorna, tome martelo em cima, joga no fogo, vai chorar um pouquinho, vai orar um pouquinho, vai se encher do Espírito, entra debaixo do fogo do Senhor. Entra debaixo do fogo e deixa Ele consertar aquilo que está errado na tua vida. Deixa Ele ajustar, sabe? Deixa Ele afiar a espada. Deixa Ele afiar a foice, a enxada. Porque quando liberar, irmão, você vai ganhar tanta alma para Jesus. A gente vai participar, irmãos, do último e grande avivamento do Senhor. E com isso, nós iremos ganhar, irmãos, muitas almas para o nosso Senhor Jesus. Porque quando isso passar, aí Ele volta. Porque é quando a igreja vai cumprir aquilo que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. E o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O fim não vem com o coronavírus, não, cabeção. O vírus não vem com... O fim não vem com o vírus, não. O fim não vai vir com o coronavírus, não. O fim vem com a pregação da salvação, irmão. Com a pregação do evangelho. Com a pregação de poder. Sabe? Pedro vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 3, que ele vai dizer assim, olha, estejam vigiando, estejam lá. Vamos abrir aqui para a gente encerrar? É o último texto que eu vou ler. Sei que eu falei muito, mas está no seu coração aí essa palavra. Diz assim, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3. Amados, capítulo 3. A partir do versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 8. Pedro diz assim, ora, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Tu acha que o coronavírus é o quê? Para que todos cheguem ao arrependimento, irmão. Eu sei que está difícil. Eu sei que vai ser complicado. Eu sei que está sendo complicado. Mas é para um bem maior. É para algo muito maior. É para um propósito que está além do nosso propósito. É para uma visão que está muito além da nossa visão. Infelizmente, muita gente vai morrer. Mas eu sei de uma coisa, que muitos também vão viver.
E a gente precisa ganhar a todos, porque aqueles que morrerem, morrerão com Cristo. E aqueles que viverem, viverão com Cristo também. E ele vai dizer assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Diga assim comigo: esperando e apressando. Mais uma vez: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro vai dizer assim: esperando e apressando. Como é que eu espero a vinda do Senhor? Como o Tiago falou, sendo paciente, aguardando, esperando, sendo paciente. Mas Pedro diz assim: não é só para ficar parado não, viu? Esperando e apressando. Como é que eu apresso a volta do Senhor? Pregando evangelho, ganhando almas, ganhando a minha família para Jesus, ganhando a sua casa para Jesus. É assim que você vai apressar a vinda do Senhor. Sabe, a igreja foi feita para isso. A igreja vai participar dos últimos dias como uma noiva triunfante, como uma noiva gloriosa, esperando no Senhor e apressando nele. Amém? Eu gostaria de orar por você para que eu possa encerrar essa palavra. Feche seus olhos aí e o que eu falar você vai repetir. É uma oração em conjunto. Diga assim: Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque eu sei que o Senhor reservou essa mensagem para o meu coração esta noite. Espírito Santo, não deixe que o inimigo venha roubar a semente desta palavra que foi plantada no meu coração nesta noite, mas que seja o contrário, que ela possa produzir no meu coração um fruto de arrependimento, de amor, de fé, de paz, de paciência, daquilo que vem de ti. Espírito Santo, não me deixe te deixar, desistir, ficar pelo caminho, mas que nessa noite o Senhor possa trazer sobre mim uma confiança, uma autoridade, um ânimo dobre. É isso mesmo, ânimo dobre. Isso, porque, diga assim, porque o Senhor está comigo. Vai me abandonar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu passar para o pastor, faça mais uma oração comigo. Se alguém na sua casa está enfermo agora, se alguém aí onde você está com enfermidade, alguma dor, ou se você está, Tiago, eu estou sozinho, ou ninguém está enfermo aqui, mas eu estou lembrando de alguém que está doente. Nesse momento agora, firme o pensamento nessa pessoa que está doente, ou se tem alguém aí doente, coloque a mão sobre essa pessoa, que ela vai ficar curada agora. E você vai dizer assim comigo: em nome de Jesus, foi-me dado poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Nesse momento, agora, eu repreendo, pelo nome de Jesus, esta enfermidade que está na vida desta pessoa ou em mim, em nome de Jesus, agora seja curado. Dor de cabeça, dor nos olhos, dor na barriga, dor no corpo, enfermidades,
Coronavírus, se você está implantado nesse corpo, vai embora agora. Aumenta a imunidade. Destrava tudo aquilo que vem trazendo dor. E que pelo sangue de Jesus, que foi remido na cruz do Calvário, levando sobre mim e sobre ti toda a enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Desafio você a, ainda hoje, se tem alguém da sua família, algum conhecido, que está com esse maldito vírus, ou até mesmo alguma doença, ligue para essa pessoa e faça uma oração por ela. Mas uma oração de autoridade. Você recebeu agora do Senhor a autoridade dele. E você tem essa autoridade do Espírito Santo. Então ligue para essa pessoa ainda hoje e ore por ela e declare a cura, porque muitos testemunhos estão por vir. Que Deus abençoe você, irmão, em nome de Jesus Cristo.